pessoal aí que acompanha aí o canal. Estou com mais uma placa aqui na bancada. Essa é do aparelho de som da Philips. A placa da fonte está queimada. Provavelmente pelos sintomas aqui foi ligado na tensão errada. Podemos ver que o fusível aqui se rompeu, fundiu até a solda no terminal. Podemos ver aqui um varistor defeituoso. Podemos ver também aqui um capacitor que diz bem estufado. Com várias bolhas. Sinal aí que ultrapassou a temperatura e a mesa veio a estourar. Então, pessoal, podemos ver aqui que a proteção demorou a atuar, que uma das fibras se rompeu. Vamos fazer uma análise aqui na saída aqui dos diodos, verificar se tem algum curto. Provavelmente vai existir algum curto. A trilha se rompeu devido a algum curto. Seguindo aqui a linha da trilha, passa aqui por um jumper. Passa por um jumper, chega até o capacitor, medimos no terminal do capacitor, nos dois sentidos. Podemos ver que existe um curto. Trocando fusível, reformando a trilha. O curto ainda vai continuar. Então, pessoal, devemos verificar a origem desse curto. Provavelmente é o varistor que entrou em curto. Medimos aqui no terminal do varistor. Podemos ver que o mesmo se encontra em curto. Pode ser o varistor ou o capacitor. De toda forma, teremos que retirar as duas peças. Retirando as duas peças, vamos efetuar o teste novamente para verificar se existe mais algum componente em curto. E depois eu volto com o vídeo. Pessoal, foi retirado aí o capacitor, mais o varistor. O capacitor aí é o de 450 volts e 33 microfarads. Veja que o mesmo aqueceu bastante. Podemos ver bolha no corpo dele. O varistor aí é o TBR 14471 de 300 volts. Então, pessoal, voltando na placa, seguindo novamente a trilha rompida, vamos medir no terminal aqui do capacitor. Temos aí
torno de 10 ohms, invertendo a ponta de prova, uma resistência bem alta. Vou aumentar aqui mais a escala. Pessoal, provavelmente não tem mais curto nessa linha. Provavelmente é somente trocar o varistor, o capacitor, refazer a trilha, trocar o fusível de 5 A e efetuar o teste. Primeiramente vou mostrar aqui como essa fonte, o sistema de entrada aqui funciona. Temos aqui no conector CN3 entrada da rede, seja 110 ou 220. Vou tracejar aqui a linha e depois eu volto com o vídeo. Pessoal, fiz aqui o tracejado, onde segue a alimentação. Das linhas de alimentação passa por um termistor do tipo NTC, passa pela bobina, que é um field, passa aqui por um field, depois por um outro field. Vou mostrar aqui debaixo da trilha. Então, pessoal, passo por esse field, por um outro field e chega aqui até na ponte retificadora. Isso aqui são formados de 4 diodos, integrado numa única peça, chamamos de ponte retificadora. A outra linha passa pelo fusível, por um filtro de linha, outro filtro de linha, e alimenta aqui também a ponte retificadora. Então, pessoal, é muito comum dar defeito também nessa ponte retificadora. Vou mostrar aqui como faz os testes. Devemos ter em mente que essa ponte retificadora é como se fosse o diodo separado. A única diferença é que está integrado na única peça. Para a gente testar o diodo, a ponte retificadora, lembrando que esses dois terminais é de entrada AC, com multímetro na escala de X1 ou analógico, ou multímetro aí digital na escala de diodo, colocamos a ponta de prova no pino de entrada, na saída aqui do diodo, da saída. Um lado tem que haver condução e do outro lado não pode conduzir. Na outra entrada, da mesma forma, de um lado a condução e do outro lado não. Caso algumas da resistência baixa dos dois lados, um dos diodos internos está em curto. Então, pessoal, aqui tá ok. Se tiver alguma saída em curto, devemos verificar nos dois terminais. Veja que o circuito aqui está na resistência baixa de um lado e do outro lado uma resistência mais alta. Provavelmente não há curto nessa linha. Pessoal, agora eu vou mostrar como funciona esse terminal.
Esse conector aqui é ligado na chave de mudança de tensão para 110 ou 220. Podemos ver aqui que um dos seus pinos pega uma tensão AC. Quando fechamos o circuito, joga no meio dos dois capacitores. Qual que é a ideia? Em condições normais, em 220, devemos ter tensão aproximadamente nesses dois terminais do capacitor em torno de 300 volts. Quando colocamos aí na rede de 110, giramos a chave, jogamos então uma tensão AC no meio dos terminais do capacitor. Ele forma aí um duplicador de tensão e temos novamente em torno aí nos terminais 300 volts, um pouco mais também. Então, pessoal, se a chave tiver fechada aí para 110, jogando aí em torno de 150 em cada capacitor, fazendo a somatória, damos 300. Se ligar em 220 com a chave fechada, jogamos aí em torno de 300 volts. O capacitor fazer a dobra da tensão nos dois terminais, essa tensão chegar em torno de 600 volts e fazer aí, então o rompimento aí do varistor, ultrapassa a tensão aí do capacitor. Alguns casos aí danifica a parte de saída, caso a proteção demore a atuar. É o caso que aconteceu com essa fonte. Ela estava virada aqui para 110, foi ligada a 220. A tensão de seus terminais externos ultrapassou a tensão de ruptura e o mesmo veio danificar os componentes e a trilha. Então, pessoal, eu vou trocar os componentes e voltar com ela aí ligado para efetuar os testes. Pessoal, já foi trocado os componentes, o capacitor, o fusível e refeito a trilha danificada. Foi tirado o curto na saída da alimentação DC, saída principal. E falta agora só trocar o varistor, mas o varistor é o circuito de proteção. Depois de fazer os testes, eu coloco ele aqui em definitivo. Devemos ter aqui no terminal dos capacitor, na parte externa, uma tensão em torno de 300 volts. Vamos aí ligar a fonte para a gente fazer os testes. Estou trabalhando aí numa tensão de 220. Energizei já a placa. Vamos testar aqui se chegou a tensão nos capacitores. Tensão em média aí de 283 volts. volts. Então, pessoal, o varistor ele está protegendo uma tensão de 300 volts. Veja que ele está próximo do limite. Qualquer variação de tensão de entrada também vai subir essa tensão. O varistor vai entrar em curto, vai queimar o fusível para não danificar nada para frente. Então, pessoal, como conseguimos medir tensão nos terminais do varistor
Aqui, pessoal, é o capacitor. Duzentos e 288 volts. Medimos tensão e manteve. Isso tudo significa que não existe mais o curto, que a fonte aqui primária, a, a parte a parte que tem o isolamento aqui para trás, que usa um terra diferente, tá ok. Então, pessoal, devemos agora verificar se na saída da segunda fonte está normal. A primeira etapa está beleza, está mantendo uma tensão aí nos capacitores em torno de 280. Devemos ter aqui uma tensão de 5 volts para alimentar a linha do standby. Algumas tensão vai aparecer quando estiver conectado na placa principal. Na hora que receber o comando, libera as outras tensões. Mas podemos achar aqui, geralmente, algumas tensões. Tensão em torno de 5. E também podemos achar tensão de 15 volts que está no transistor que vai fazer o chaveamento. Porque na realidade existe o transistor que está fazendo a função de chave. Ele fica com 15 volts, em torno de 15 a 13 volts nos seus terminais. Quando receber o pulso standby, libera a tensão para a saída. Então, pessoal, vamos verificar se existe alguma tensão na outra parte da fonte. Pessoal, colocamos a ponta aí a ponta preta no terra. Agora vamos verificar os pontos aqui na saída do conector. Devemos encontrar a tensão de 3 volts, uma tensão de 5, que vai alimentar a placa principal, e uma tensão em torno de 13 volts a 15 volts, alimentando o transistor. Encontramos aqui a tensão de menos 5 e a tensão de 5 volts. Vamos verificar se o transistor está recebendo a tensão de 15 volts. Veja, pessoal, que o mesmo está recebendo a tensão de 15 volts. Quando fazer o chaveamento, vai liberar para os conectores. Então, pessoal, fica aí essa dica. Placa que é difícil de encontrar. E o defeito aqui é muito simples. São poucos componentes. Eu peguei outra placa semelhante. O defeito é praticamente idêntico. Às vezes estoura os varistores na saída, alguns na entrada, mas é sempre varistor e capacitor fusível. A casa, pessoal, também que danifica o CPWM. Então, pessoal, geralmente quando o varistor faz a sua função correta, danifica geralmente ele próprio e o fusível. Quando ele não atua corretamente, acaba afetando a placa mais para frente, queima o PWM e alguns outros componentes, e há casos aí que não se recupera. Então, pessoal, fica essa dica. Vocês que acompanham o canal, e até a próxima.